A arquitetura segundo as colunas de sustentação dos templos sagrados. É conhecido como as ordens arquitetônicas. No período anterior, nós vimos, né, no período arcaico, nós vimos a dórica, que é a ordem que o capitel, que é a base de sustentação, né, do ápice da coluna, ele não recebe adorno nenhum, ela é totalmente lisa e a coluna é mais espessa, comparando com o nosso período clássico aqui. A jônica, né, que é a ordem jônica, ela tem o capitel com decorações, com ornamentos, e a decoração principal, a principal característica são as volutas, tá? As volutas, essa decoração aqui em forma de espiral. Essa é a principal característica do período clássico. Então, essa é a ordem jônica, que é a ordem de sustentação. A coluna também, ela recebe um alongamento. Então, ela apresenta muito mais elegante do que o período anterior, do que o período arcaico. O período clássico ela já vem com uma maior pomposidade e maior elegância. Essa é a transformação que ela recebe. A arquitetura grega no período clássico, ela possui como maior pomposidade os templos. Né? Ela continua trazendo os templos como as principais edificações gregas. Não só toda a arquitetura, mas todo o cuidado, né, ao redor, os jardins. Por quê? Porque é um lugar visitado, né, frequentado pela civilização para suas adorações, suas seitas, seus cultos, e também porque ela protege a divindade, né? Em suas naus, ela guarda, né, as suas divindades em forma de escultura. Aqui nós vamos ter um dos principais templos do período grego, que é o Templo de Ártemis. E ele foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, localizado em Éfeso. Éfeso, ele é o porto mais rico da Ásia Menor, pelo arquiteto cretense Quercifrão e por seu filho Metágenes, em uma das suas construções. Ele tem uma longa história entre construções, destruições e reconstruções. Ele era o maior templo do mundo antigo e durante muito tempo o mais significativo feito da civilização grega. Ele é homenagem, ele traz homenagem a Ártemis. Ártemis é aquela deusa grega, irmã de Apolo, filho de Zeus e de Hera, que ela é representante da caça, da vida selvagem, e mais tarde, né, vindo às Amazonas. Ele era composto por 127 colunas de mármore, com 20 metros de altura cada uma. 200 anos mais tarde, ele foi destruído por um grande incêndio. Então, assim, vou falar primeiro, antes desse incêndio ainda teve uma pequena destruição. Então, foram 2 destruições e 3 construções, né? A primeira reconstrução, a segunda e a terceira reconstrução. O primeiro santuário aconteceu na imigração jônica, muitos anos antes da Idade de Bronze. Em seu hino a Artemis, né, atribuído isso às Amazonas, no século VII a.C., o templo foi destruído por uma inundação, sua primeira destruição. Sua reconstrução começou por volta de 550 a.C., né, que daí foi sob o arquiteto Quercifrão e seu filho Metágenes, à custa de Creso, na Lídia. O projeto levou 10 anos para ser construído. O templo foi destruído em 356 a.C. por um incêndio. Na verdade, esse incêndio ficou muito tempo sem ser divulgado o causador, porque esse causador fez de propósito, tá? Porque ele queria ganhar fama. Então foi uma maneira dele que ele encontrou de criar fama, uma maneira horrível, né, de encontrar fama, mas poucos revelam seu nome, né? Heróstrato, que fez esse feito horrível. Na verdade, ele é um famigerado, né? Uma fama retorcida.
E ele foi novamente reconstruído e dessa vez, sim, ele foi classificado, reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, lá já no período helenístico. Aqui são as suas colunas, né, bem próximas. A gente consegue observar o capitel do período jônico, capitel de ordem jônica, que aqui tá vendo as volutas, né, a coluna mais longa, todas aquelas características que nós vimos agora, né, no slide anterior. Aqui nós conseguimos ter uma ideia, né, de como ele era lá no período da Grécia. Olha a construção dele, né, que pomposa, em mármore puro. E aqui também trago para vocês um link de um vídeo que vale a pena assistir. É um artista que ele vai produzir esse templo com aquarela. E enquanto ele está produzindo o templo com aquarela, ele está contando toda a história do templo, detalhadamente. É muito rico esse vídeo, vale a pena vocês darem uma olhada lá, né? Seguindo esse link aqui. E aqui nós temos outro famoso templo, que é o templo de Erecto. Esse edifício elegante da ordem jônica, ele é chamado de Erection porque é originado do nome do rei mítico de Atenas. A construção do templo grego começou antes do início da Guerra do Peloponeso, 431 a.C., e terminada em 406 a.C., após a interrupção das obras por causa da guerra. Infelizmente. O plano característico do edifício é devido à irregularidade natural do solo e à necessidade de abrigar os antigos lugares sagrados. A salgada primavera que apareceu quando Poseidon golpeou a rocha com seu tridente durante a disputa com a deusa Atena sobre o patrocínio da cidade, o tridente marca o túmulo dos reis atenienses Crécopes e Erectus. O Erectus consiste em uma cela retangular dividida por uma parede interior, formando 2 seções. A seção oriental, que estava ao nível de pelo menos 3 metros acima da seção oeste, foi dedicada a Atena e abrigou Chianon, antigo culto à estátua de madeira da deusa. A seção ocidental foi dividida em 3 partes e foi dedicada ao culto de Poseidon e o herói Boltz. Ao lado norte da cela, há uma magnífica varanda com 6 colunas jônicas. As bases dos capitéis, juntamente com a moldura da entrada que conduz ao interior da cela, apresentam uma elaborada elaboração em relevo, enquanto o teto foi pintado. O famoso pórtico das virgens, corai, né? Que são as próprias colunas. São 6 estátuas de mulheres jovens de pé em um pódio, 1,77 m de altura, apoia o telhado da varanda, que era parte do túmulo de Cécropes, acima do solo. Hoje, as 5 estátuas originais das Cariátides estão exibidas no Museu da Acrópole. Por volta do final do século I a.C., a Erection foi reparado após o incêndio. Durante o período cristão, foi transformada em uma igreja. No período otomano, foi usada como uma casa. E nos primeiros anos do século XIX, o Lord Elgin levou a terceira cariátide do oeste, né, que é a core, ser a coluna do canto nordeste do edifício. Hoje eles foram substituídos por cópias, bem como o resto das cariátides. Então, ela hoje existe, né, em forma de cópias. Porém, eu trouxe para vocês
mais um link, né, de um vídeo que é a reconstrução original do templo, imaginada por um design de games, né, que trouxe para gente essa viagem ao tempo. Então é importante assistir esse vídeo também. A arquitetura é uma das importantes construções arquitetônicas do período clássico, se deve ao teatro. O teatro foi criado nesse período. É a construção do teatro de arena ao ar livre, né? Ela era caracterizada por construção ao ar livre e erguida em encostas para facilitar o escalonamento das arquibancadas. Esse tipo de construção chamado teatro de arena. Então, essa construção ela era feita aqui no alto, né? no cume, no pico, e ela era escavada para tomar esse formato em que a plateia, sentada em qualquer ponto da arquibancada, ela tivesse visão plena do espetáculo, né, acontecendo, e também o mais interessante, né, essa situação aqui de meia-lua, era, né, em formato de concha. Se você jogasse uma moeda no centro desse palco, o espectador tivesse sentado aqui bem próximo ao palco ou muito longe, aqui no ao alto, né, o último que tivesse sentado aqui assistindo ao espetáculo, o som era o mesmo. Então eles encontraram uma acústica perfeita, sem tecnologia nenhuma, né? Não tinha amplificador de som, mas simplesmente por essa construção maravilhosa, né, projetada para que o espetáculo pudesse surgir, pudesse, né, levar todo o efeito das apresentações. Aqui eu tenho também um outro ângulo, né, mais próximo para podermos visualizar melhor essa queda, né, da arquibancada para o centro. E aqui uma visão ampla de um espetáculo acontecendo, né? Eles faziam também essa construção em que a coxia, tudo isso foi criado pelos gregos, né? Em que os atores apareciam e desapareciam, e na verdade o espetáculo todo, né? Ele acontecia aqui no centro, né? O coro também é um espetáculo que nós vamos falar melhor sobre toda a produção artística e a arquitetura. Ela é uma das características principais para poder sustentar toda essa produção artística criada na Grécia. As esculturas gregas elas ganham uma grande evolução. Do período arcaico, que é o período anterior, lá no nosso primeiro slide, é um período em que os gregos vão olhar, né, para a arte dos egípcios e irão copiar essa arte, né, se inspirar. E ela traz primeiro momento da escultura da Grécia, ela tem um aspecto, né, de rigidez, né, ela é ereta, ela não apresenta movimento algum, que é o caso do Kouros. No período clássico, né, a gente inicia o marco do período clássico na escultura aqui com Efebo, de Critios. Efebo, a gente percebe, né, que em vez de olhar para frente como Kouros, ele tem uma cabeça ligeiramente inclinada, o que dá naturalidade. Em vez de apoiar-se totalmente nas duas pernas igualmente, ele dá um pequeno passo, aqui a gente dá a sensação dele dar esse pequeno passo, né? Não está assimétrico, não está simétrico com o eixo, e mantém o lado do quadril um pouco mais elevado. Esse tipo de posição ela é conhecida como contrapeso. E na sequência, nós vamos ter o descobro de Miron.
O discóbulo de Miron, ele nada mais é do que o lançador de disco, né? Uma das modalidades do pentáculo, das mais importantes. Então aqui nós temos a sensação do movimento, né? O discóbulo vai estar lançando esse disco. O corpo, né, ele está mais curvado para frente, o braço direito segura o disco, está bem elevada, o esquerdo é na altura do joelho, as pernas e os pés estão prontos para garantir a rotação do corpo e o impulso necessário para arremessar o disco a uma distância considerável. Há um questionamento ao observar a postura do tronco não ser a mais adequada para o lançamento do disco. Né? Ela ainda é tão frontal como na arte egípcia. Importante é a impressão do movimento, né, obtida por Miron. Então aqui ela está em evolução ainda, né? Você percebe que ela ainda tá meio frontal, ela ainda tem uma pequena desproporção, mas já há uma grande evolução. E na sequência nós vamos ter a base da perfeição, né? É o Doríforo, de Policleto. Policleto, ao observar as esculturas e o corpo humano, ele cria uma fórmula em que a figura do corpo humano, a arte da figura humana, passa a ter um equilíbrio de proporção. Né? Ela passa a ter regras de equilíbrio. E ela supera a aparência de mobilidade. Né? Aqui ela está totalmente natural. Os braços e pernas, eles apresentam alternadamente tensos e relaxados, o que sugere a figura estar andando um passo. Ao chegar esse resultado, o Policleto ele teve, né, o cálculo matemático de começar sua figura pela cabeça, pegar essa medida da cabeça, né, aqui está a medida da cabeça, e transportá-la, né, por 7 vezes. Então, na verdade, a figura humana ela é formada 7 vezes o tamanho da cabeça. E ainda existem alguns outros cálculos, por exemplo, o antebraço, ele é a medida exata do pé. O ombro, ele forma metade da cabeça, se a gente pegar a medida metade aqui, você consegue formar o ombro. E por aí vai, né? Ele é totalmente proporcional. Essa medida, criada por Policleto, da anatomia, desenho da anatomia humana, ela é usada até hoje. É muito usada tanto na produção de figura humana, animes, e ela também é uma figura só na passarela. Quando quem desenha design de moda é quem exagera e coloca pelo menos uma cabeça e meia a mais. Né? Então ela se torna bem longa, aquela figura esguia e longa da passarela, com as pernas e braços bem longos. Então ela é fora da proporção. Na verdade, ela é exagerada para ela poder representar a figura esguia da moda, do padrão da moda. Mas há quem use também uma medida a mais. Então, ao invés de 7, 8 cabeças. Então, de 7 a 8 cabeças é o padrão da medida do desenho hoje. Para quem estuda ou produz desenho da anatomia da figura humana. A pintura grega. A pintura grega, ela era realizada com certeza dentro dos templos, né? Havia mais pinturas, mas não sobraram muitos, porque né, não sobrou muito. O templo, infelizmente, não teve lá suas grandes conservações, muitas guerras destruíram esses templos. Então, a pintura
mais importante da Grécia, principalmente no período clássico, é a pintura nas ânforas. Né? A ânfora é esse instrumento aqui, né? É esse objeto. Esse objeto que ele é instrumento a partir do momento que ele serve ao comércio marítimo, que era a grande alta dos gregos. Então eles transportavam nessas ânforas alimentos como, né, azeite, alimentos líquidos, né? Azeite, vinho, etc., água, ou mesmo como urnas funerárias, né? Eles tinham várias funções. E essa pintura de cerâmica na Grécia, ela tornou uma forma especial de manifestação artística. Né? Os vasos, né, são chamados de ânforas, são famosos pela beleza da forma e pela harmonia entre os desenhos, cores e espaço utilizados para ornamentação. Eles também eram usados para rituais religiosos. À medida que passaram a apresentar uma forma equilibrada e um trabalho harmonioso de pintura, tornaram-se também objetos de decoração. As pinturas representavam cenas da mitologia grega e de pessoas em suas atividades diárias, mas as mais elevadas, né? As grandes histórias de guerras ou histórias de grandezas, sempre ligado a grandezas. Inicialmente, os artistas pintavam em negro a silhueta das figuras. Exéquias foi o maior pintor de figuras negras. Uma de suas pinturas mais famosas foi Aquiles e Ajax, que é essa pintura que nós estamos visualizando. Heróis gregos envolvidos em um jogo. Além do detalhado trabalho dos mantos e dos escudos dos heróis, o artista fez coincidir de forma harmoniosa a curva do vaso com a inclinação das costas dos personagens. Então, a curva aqui da forma da ânfora e a curva das costas do personagem, né, dos dois lados. As lanças também contribuem para modelar a forma do vaso, pois leva o olhar do observador para as alças da ânfora. Então, se formos olhar aqui, formos seguir, vamos dar de cara com as alças. E das alças, o olhar direciona para o escudo atrás da figura. Exéquias faz com que o resultado seja a combinação de todos os detalhes. E, por volta de 530 a.C., surge Eutímides. Ele é discípulo de Exéquias. Ele introduziu uma grande modificação na arte de pintar vasos. Ele inverteu o esquema de cores, deixou as figuras da cor natural, de barro cozido, e pintou o fundo de negro, dando início à série de figuras vermelhas. O efeito da inversão de cores foi a vivacidade das figuras. No vaso, a despedida do guerreiro. As figuras mostram, né? Aqui, na verdade, ela é uma luta entre os guerreiros. É importante a posição frontal, né? Eles estão aqui de frente, o pé de frente a eles, reconhecendo um pequeno círculo como dados de ponta deste pé, né? A gente vê toda essa forma aqui. Assim, os gregos deram um importante passo para a compreensão de que a pintura pode representar objetos em 3 dimensões: largura, altura e profundidade. O teatro grego. O teatro surgiu através dos rituais de adoração aos deuses. Na verdade, teatro, essa palavra teatro significa ir assistir, né? O poder assistir, o visualizar, que aí assistir a um grande espetáculo. O filósofo Aristóteles, em sua Arte Poética, organiza a tragédia em diferentes elementos
que tem como finalidade a purgação de emoção como a compaixão e o terror. As antigas danças mitológicas da Grécia transformavam-se em diritambo, um tipo de procissão informal que serviam para homenagear o deus Dionísio, deus do vinho. Mais tarde, o ditirambo evoluiu para coro, formado por coristas, os coreístas, ou pelo corifeu. Eles cantavam, dançavam, cantavam histórias e mitos relacionados aos deuses. Tespes foi o primeiro diretor de coro, que foi convidado para dirigir a procissão em Atenas. As máscaras e o protagonistas são contribuições do Tespes. As peças trágicas, a tragédia, ela é totalmente criada para o teatro do classicismo, tá? Então, a tragédia e a comédia são criações da Grécia, só que a comédia nós vamos ver lá no período helenístico. Aqui, no período clássico, nós temos a criação das tragédias. Então, nós vamos ter aqui o Ésquilo. O Ésquilo, ele é o criador da tragédia Prometeu Acorrentado. Prometeu Acorrentado, né, uma breve release. Ele é um dos titãs e ele tem um conflito muito grande com Zeus. E ele desobedece às ordens dos deuses, que era guardar, né? Eles eram guardiões do fogo, e ele ensina, dá esse poder aos mortais, aos simples mortais. Ele ensina como conseguirem adquirir o fogo. E aí ele é castigado e penalizado. E nessa sua pena ele é acorrentado em uma rocha muito alta, num pico, num cume que tem uma rocha lá no cume, ele é acorrentado e ali os abutres se alimentam do fígado dele. Então esse abutre se alimenta do fígado. O fígado é um órgão que ele se regenera, então ele chega a se regenerar todo quando ele já está, né, praticamente todo formado de novo. O abutre retorna e vai devorando. Então ele sofre essa dor, né, de ser devorado, o fígado devorado. Essa é a punição pelo ato de Prometeu. Na sequência tem Eurípides. Uma das criações de Eurípides é Medeias. Medeia, ela é uma tragédia também muito, muito terrível. Ela se apaixona por Jasão. Eles, na verdade, os dois são muito apaixonados um pelo outro, mas ela é de laços de família mais humildes. E Jasão é de família nobre, né? Então ela nunca foi bem aceita pela família de Jasão. Mas eles enfrentam todas essas dificuldades e casam e têm filhos, né? Passam a ter uma vida muito, muito feliz, até que um belo dia Jasão se apaixona perdidamente por uma nobre como ele. E a família toda, né? Sempre dando aquele muito apoio a ele. E ele simplesmente larga a Medeia e os filhos para trás e vai desfrutar de uma nova vida. E a Medeia sofre muito, né? Ela continua muito apaixonada por ele. E essa dor é tão intensa que leva à loucura. E ela tenta, por todos os meios, mostrar a dor que ela está sentindo, e Jasão simplesmente ignora. Ele não tem o menor interesse, né, em perceber o sofrimento de Medeia, e ela chega ao ponto da loucura de querer atingi-lo, é tão grande que ela mata os próprios filhos e entrega para o pai de presente, para que ele sinta a dor, né, que ela sentiu nesse momento, em seus momentos de loucura. Ele também é responsável pelas bacantes. As bacantes, ela é
praticamente conta, né, a história das Dionisíadas, né? Aqui vai estar sempre envolvido com Deus Dionísio, que tá aí como símbolo principal do teatro. E aqui nós temos também o Sófocles. O Sófocles ele é responsável por duas grandes tragédias. A Antígone, né, que é uma grande tragédia, e vou falar um pouco sobre o Édipo Rei, que é aquela tragédia em que Édipo é filho, né, de nobres Jocasta e Laio, e quando ele ainda era criança, ele recebe uma profecia de um oráculo em que o filho Édipo matará o próprio pai e casará com a mãe. E eles acham aquilo tão horrível, aquilo soa, né, no ouvido como algo tão grave que eles mandam matar o próprio filho. E que eles deixam responsável pela morte do Édipo. Ele leva até uma mata e vê aquela criança e não tem coragem de matar uma criança. E ele fala, olha, some aí para essa mata e, né, que tomara que você sobreviva a isso. E ele é encontrado por uma família humilde que o cria. E aí ele, né, cresce, tem uma vida adulta, ele encontra em uma das suas caçadas com um Lion e sem a menor intenção ele ele mata o Lion com uma flecha. E a Jocasta, né, ela fica tão sozinha, tão desamparada, viúva, e ela tem assim como entrada, né, da sua cidade a esfinge. E essa esfinge, ela não deixa com que ninguém de estranho entra na cidade, é uma proteção. Porque ela tem aquela frase, né, decifra-me ou te devorarei. E ninguém consegue decifrá-la, então sempre é devorado e ninguém entra mais novidade na cidade, até que Édipo consegue decifrar um dos seus. Na verdade, ela coloca a própria vida de Édipo em jogo e ele consegue decifrar. E ele consegue passar pelo portal da cidade, é uma breve release, né? E aí todo mundo quer vê-lo, porque tem uma pessoa nova na cidade, há quanto tempo não entrava ninguém. E quando a Jocasta também pede para que tragam, né? Tragam a ela para ela, porque ela também conheça. E na primeira vista eles se apaixonam. E aí eles têm um romance, e ele casa com a Jocasta e ele se transforma no novo rei. E tudo está perfeito até que é revelado para ele essa profecia. E aí ele, né, se torna uma culpa tão grande que ele acaba se cegando, né, pela culpa que ele sente. É uma breve release, né, sobre a dramaturgia. Então, o teatro grego, nesse período, é um teatro totalmente voltado às tragédias. Período clássico. É a criação, realmente, né, desse impulso, desse teatro que está vivo, né, até os nossos períodos contemporâneos. Se originou aí, nasceu nessa fonte da Grécia. Atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa do período clássico grego, ela vai aparecer em três formas, né? Primeiro A. Você vai desenhar uma figura humana na proporção criada pelo escultor Policleto. E essa técnica eu mesma vou estar aplicando. É uma técnica simples e que você vai estar seguindo passo a passo junto comigo, lá na sala de aula. Na primeira atividade B, você vai criar um personagem. Você, ao aprender essa técnica, você vai desenvolver e vai criar o personagem livremente. Pode ser um personagem lá do período grego, um personagem histórico, como pode ser um personagem
contemporâneo, né? Uma pessoa comum, uma figura humana bem realista, pode ser também personagem de games, personagens super-heróis. Você tem total liberdade para criar um personagem que você se identificar mais. E na segunda atividade, você vai desenhar uma ânfora grega, que eu também vou aplicar a técnica passo a passo. Vocês vão seguir essa técnica comigo em sala de aula. E vou ilustrar, né, no corpo dessa ânfora um grande acontecimento grego, de qualquer período. Pode ser do arcaico, do clássico ou do helenístico. E produzir um texto contando a história selecionada. Então, essa é a atividade que eu deixo para vocês estarem produzindo.